Continuar a análise, não aqui em estúdio, não é? Vamos estender então os nossos horizontes. Vou mais uma vez ao contacto do Wellington, a partir da Suécia, para falarmos um pouco sobre este discurso que foi proferido pelo Presidente da República, agora já efetivamente Presidente da República reeleito, depois das eleições de 24 de agosto, do dia em que os angolanos foram às urnas decidir precisamente quem queriam que governasse o nosso país nos próximos 5 anos, não apenas o partido, mas também o Presidente da República. O Wellington vai então juntar-se a nós agora, dizia para saber então, Wellington, qual é o teu feedback em relação a esse discurso do Presidente João Lourenço? Deixa-me só frisar aqui algumas coisas, nomeadamente o facto de já neste primeiro discurso, enquanto Presidente reeleito, o Presidente João Lourenço frisar que efetivamente não vai baixar os braços, não é? Disse, deixa-me frisar aqui a frase, serei um Presidente da República para todos os angolanos. Disse ainda que é necessário implementar algumas reformas. Portanto, João Lourenço aqui a dizer, não é porque ganhamos que vamos baixar os braços, aquilo que tiver que ser mudado, vai ser mudado. Claudete, esse discurso foi de uma serenidade realmente notável. E essas palavras que você destacou, elas enfatizam a necessidade de continuidade de algo que não foi possível realizar em apenas um mandato. Foram 5 anos que foram prejudicados por 2 anos de pandemia e por todas as razões internas do partido e também pelo remédio amargo do combate à corrupção, que, de certa forma, respingou na imagem do próprio MPLA, porque é o partido no poder desde 1975. Então, o presidente João Lourenço, ao aproveitar no seu discurso da vitória para exaltar a necessidade de fazer alguns ajustes no seu programa de governo, nas suas ações enquanto chefe de Estado, ele consolida aquilo que foi depositado. Precisa preencher que ainda não estão contempladas. E tudo isso que foi colocado de uma maneira bastante serena, tranquila, e no final até com um toque de humor extremamente necessário para quebrar um pouco esse clima de disputa eleitoral, ele soube dizer que não precisa formar uma geringonça para poder governar. Também foi um recado direto à imprensa portuguesa, que vem sendo muito dura na crítica, destacando aspectos negativos, até de certo ponto torcendo para que houvesse algum tipo de problema nas ruas de Angola, das cidades de Angola, de diferentes províncias, especialmente na capital Luanda, onde a vitória da UNITA foi uma vitória expressiva. Então, quando ele fala que não precisa de geringonça, ele deixa claro que ele foi o vencedor. E essa festa, a palavra precisa ser comedida. Eu ouvi muito isso de todos os entrevistados. A festa é para existir. Se é para fazer uma festa, para ficar com medo de fazer festa, essa autocensura não... Faça a sua festa celebrando a sua vitória sem se preocupar com o outro. Celebre a sua conquista, porque celebrar a sua conquista é algo que todo mundo é digno disso. Eu vi, quando eu vivi em Angola, nas ruas de Luanda, torcedores do Porto de Portugal saindo às ruas para uma celebração de um título de uma conquista europeia. Os torcedores do Benfica, os torcedores do Sporting, eles respeitaram aquele momento. Por que algo que não está relacionado a Angola pode ir para as ruas para uma celebração pacífica e algo que está diretamente ligado aos destinos do povo não pode? Pode sim. O eleitor do MPLA sabe sim fazer a sua celebração sem provocações, fazer a sua celebração de alegria e não de provocação, e toda festa tem que ser plena, não pode ser uma festa pela metade. Essa é a minha opinião, Claudete. Não tivesse o Wellington nessa origem brasileira a gostar de festas, é assim mesmo, é para festejar, tem que se festejar com pompas e circunstâncias. Wellington, ia perguntar-te agora, quer dizer, o governo, este governo que agora termina, de João Lourenço, era claramente apontado como um governo muito jovem. A presidência de João Lourenço sempre apostou na juventude e hoje, nesse discurso, o presidente reeleito, mais uma vez, não se esquece da juventude, quando diz a frase, é hora de continuarmos a abrir mais portas para se... é necessário continuar como é que diz mesmo?
É o momento de abrirmos as portas para as oportunidades para os jovens. Ou seja, perguntava Teu mais uma vez aqui o presidente reeleito a não se esquecer de que a juventude é efetivamente o motor do desenvolvimento de um país. O MPLA precisa ser renovado, o presidente João Lourenço sabe disso. A inserção da juventude nas decisões do país é uma necessidade que se impõe. Por isso, certamente, ele já fez esse destaque como um aviso de que está ouvindo as vozes da juventude, e o MPLA, enquanto partido, precisa também melhorar bastante a comunicação junto aos jovens. Eu já fiz esse comentário há 4 dias aqui na televisão pública de Angola, não soube trabalhar as redes sociais, foi muito ruim nesse aspecto, e com isso perdeu muito espaço para os adversários. Então, o presidente João Lourenço sabe que a maioria da população angolana é composta pela juventude, e essa juventude precisa, sim, ter as suas demandas preenchidas. Ele está certíssimo ao dar ênfase a esse tipo de preocupação logo no discurso da vitória, nesse momento em que, em alguns setores, há incertezas em relação ao que poderá vir a ocorrer com a juventude angolana. Então, esse recado foi direto. O jovem angolano que ouviu essa mensagem certamente estará mais atento às oportunidades que deverão surgir, e espero que todos eles saibam aproveitá-las. O Chivali já se juntou a nós, estava aí nas imagens há pouco tempo, o Alexandre Chivali, nosso comentador também. Chivali, junto-te à conversa, mais uma vez para frisar uma frase do presidente eleito, João Lourenço, que diz que o voto dos angolanos no MPLA foi um voto de confiança. Como quer dizer que, apesar de algumas coisas poderem não ter estado bem, os angolanos decidiram que querem dar mais uma oportunidade ao MPLA e, claro está, ao seu presidente. Não, sem dúvidas. Quem ganha com 51% tem maioria absoluta, como disse muito bem o presidente do MPLA, e isto significa que os angolanos mantêm, renovam a confiança no MPLA e no presidente João Lourenço. Portanto, quanto a isso, não deve haver dúvida absoluta alguma. Ressaltou-me uma frase do presidente ligada ao que estava agora o Wellington a dizer, quando disse que o MPLA ouviu a voz da juventude. Naturalmente que a juventude falou, e muito bem algo nestas eleições, a partir dos resultados que nós tivemos em Luanda, mas não só, resultados nas outras províncias, o que espelha que provavelmente a juventude esteja a reclamar um outro tipo de protagonismo dentro da máquina governativa. Agora, é verdade que quando nós falamos de juventude, eu não me estou a referir apenas à juventude do ponto de vista etário, porque nós temos muitos jovens, provavelmente muito mais jovens do que eu, 28, 25, 30 anos, que, do ponto de vista de pensamento e da ação, estão mesmo para sexagenários. E há sexagenários com comportamento claramente de jovem. Portanto, está ao nível do comportamento, não necessariamente ao nível da faixa etária. E entendi também que o que se pretende não é, obviamente, preencher os cargos governativos com a juventude, como se isso fosse resolver os problemas dos angolanos. O que entendo é que quem esteja no governo ou qualquer outro posto de gestão pública, até colocar a juventude nos lugares de decisão, mas é sobretudo gizar políticas públicas que permitam ir ao alcance daquilo que são as aspirações da juventude. E, de facto, como muito bem dizia o Wellington, eu quero realçar isso que já tinha dito também nos outros dias, o papel das redes sociais é cada vez mais central nas disputas políticas, e os jovens se fazem sentir mais nas redes sociais. E um outro elemento importante é que nós estamos a falar de eleições em 2022, portanto, 20 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, que, enfim, mantém o país sem guerra até hoje. Isso significa que há jovens que nasceram nessa altura, que hoje têm 20 anos, e não tiveram experiências de guerra, tampouco podem saber interpretar o que significa uma guerra. Por isso é que o discurso de guerra, o discurso de violência já não tem espaço na sociedade angolana, e, portanto, os jovens cada vez mais aparecem a dizer o que pensam. Há um outro aspecto também interessante que vale ressaltar, é que o presidente disse que vai governar
para todos os angolanos, o que não quer dizer que vai governar com todos os angolanos. E, ainda que dissesse que vai governar com todos os angolanos, não significa que todos os angolanos têm que estar nos postos de governação. Eu acredito que existe o Conselho da República que congrega várias sensibilidades, essas, obviamente, que serão ouvidas. Temos a comunicação social, temos a própria Assembleia Nacional, que é, por excelência, uma plataforma de diálogo, obviamente, que as contribuições que forem surgir dos debates de várias matérias na Assembleia Nacional vão ser, obviamente, instrumentos de trabalho para o presidente João Lourenço e os seus auxiliares enquanto titular do Poder Executivo. Portanto, há aqui uma série de desafios e o presidente João Lourenço, à semelhança de os secretários dos comitês provinciais que foram entrevistados ao longo desta emissão, foram também, e muito bem, e concordo, também cometidos, mas me parece que não têm muito tempo para festejar, antes pelo contrário, para começar com uma nova campanha, obviamente. Se os partidos tiveram eleições agora, têm os resultados proclamados pela CNE, obviamente que o período da campanha para as eleições de 2027 começa hoje. Não é apenas naquele período em que oficialmente se fazem os tais ralis eleitorais, mas é sobretudo o que os partidos vão fazer hoje, o que o MPLA vai fazer enquanto governo, o que os partidos da oposição farão para mostrar que têm alternativas melhores que as do MPLA e por isso irem às eleições. Agora, que definitivamente não haverá geringonça, é óbvio, porque o MPLA, com 51%, tem todas as condições para fazer passar as suas principais matérias, nomeadamente o Orçamento Geral do Estado. Por si só ela pode fazer aprovar, mas isso não significa que as contribuições que virão dos partidos políticos e de outras sensibilidades sociais vão ser ignoradas. Obviamente que não. Creio que essa será uma forma de inclusão e permitir que os angolanos se sintam parte do processo de transformação da sociedade e, acima de tudo, da criação das melhores condições para os seus cidadãos. Agora, há vários desafios, isso deu para perceber, mas um desafio particularmente, isso já é uma questão, é um desafio que eu coloco enquanto mero comentador, mera opinião, um dos principais desafios é a implementação das autarquias em Angola. Este é um passo irreversível. Primeiro porque é também um modo de desanuviar tensões, mas também e sobretudo criação das elites locais. Não é? A partir da altura que estruturas locais se unem para definir as suas respectivas políticas públicas, obviamente que facilmente se resolvem alguns problemas micros que não tem que estar à espera do governo central para os poder resolver. Mas eu acho que, acima de tudo, um outro grande desafio, pode ser polêmico, mas é assim que eu penso, é provavelmente uma alteração constitucional que primeiro permita a fiscalização da atividade do Executivo pela Assembleia Nacional. Isto creio que é fundamental, é central, na minha ótica, porque, até pela forma como é eleito o Presidente da República em Angola de forma indireta, ou seja, ele é cabeça de lista enquanto candidato à Assembleia Nacional e o partido vencedor, obviamente, há de indicá-lo como Presidente da República. Só a partir daí, creio que até para trazer um pouco mais de legitimidade, para aumentar a legitimidade já está aí pelo voto popular, mas para trazer um pouco mais o debate, é fundamental que haja esta fiscalização da atividade do Executivo pela Assembleia Nacional. Mas mais do que isso, creio que também um outro grande desafio é, enfim, libertar o Presidente da República de certas competências. Muitas das vezes o Presidente tem estado, e vejo em vários despachos proferidos por vários presidentes, não é um problema de João Lourenço, isto já vem desde 92, 2010, a Constituição de 2010, em que notamos que o Presidente às vezes ocupa-se de questões micro. Portanto, creio que é uma oportunidade de libertar o Presidente, dar mais responsabilidade aos outros entes, nomeadamente os auxiliares do titular do Poder Executivo, permitindo que o Presidente da República se possa ocupar de questões de nível macro. Portanto, essa é a visão que eu tenho. Eu acho que são os desafios que se colocam, pelo menos nesta legislatura que vai iniciar tão brevemente.
Muito bem, meus senhores, de forma muito rápida, um último comentário a propósito destas declarações, agora para os dois, qualquer um dos dois pode responder-me, quando o João Lourenço dizia que esta vitória agora conseguida pelo MPLA é uma vitória da humildade, da serenidade e da estabilidade. É mais uma vez, e aqui, pronto, é uma interpretação mesmo que eu peço, é mais uma vez um recado como que as coisas correram de forma normal, continuarão a correr de forma normal, a estabilidade que já existia vai continuar a existir. Não sei se vocês também tiveram acesso às redes sociais, alguns vídeos que estiveram a passar a propósito de alguns chefes de Estado que estiveram em Angola, que caminharam pela cidade capital durante a noite, como também quer dizer está tudo bem, está tudo na normalidade. Eu gostaria de começar respondendo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. A estabilidade lá está. Eu, como dizia, o facto do MPLA ter 51%, pelo menos lhe garante governar com alguma serenidade, sem necessidade de fazer estas alianças. E como disse, isto não significa que não ouvirá a voz dos outros contendores. Mas eu creio que o espectro da paz, pelo caminho que Angola tem estado a trilhar nos últimos tempos, sobretudo nos últimos 5 anos, em que houve um grande esforço para a chamada moralização da função pública, eu creio que isto é importante. Mas também a abertura que se viu para o investimento estrangeiro. Uma série de alterações legislativas que permitiram que, por exemplo, pessoas em menos de uma semana pudessem constituir uma sociedade comercial. Eu creio que estes são elementos que devem ser capitalizados neste momento. É preciso consolidar essas conquistas e o facto de ter sido o MPLA quem implementou, quem iniciou estas profundas reformas, continuar a implementá-las, eu creio que é este fator de estabilidade que aí está. É uma vitória da humildade, justamente porque há um conjunto de adversidades que o próprio MPLA viveu, sobretudo, como dizia o Wellington, a agenda arrojada de combate à corrupção não é tão fácil, até porque quando se fala de combate à corrupção, o presidente João Lourenço estava a lançar recados para dentro do seu próprio partido. Isto porque pelo menos desde 1975 até os dias correm, quem dirige o Estado é o MPLA e, portanto, se há um problema de combate na função pública dos dirigentes, sobretudo dos dirigentes públicos, sabemos que são maioritariamente indicados pelo MPLA, significa que é um recado que era dado ao seu próprio partido. Obviamente que um combate desta natureza há de trazer algum desgaste ao próprio partido e, obviamente, em função destes inevitáveis constrangimentos que a governação de João Lourenço enfrentou ao longo desse tempo, creio que a ganhar com maioria absoluta, creio que de facto é uma vitória que deve ser celebrada, embora seja com essa humildade e a expectativa, eu acredito que, como disse o presidente João Lourenço, quem entra num jogo quer mais e provavelmente quer tudo. Mas não conseguiu tudo, conseguiu mais que os outros, e acredito eu até que o MPLA queria ter mais dos que 51%. Portanto, apesar disso, é uma vitória sim, mas uma vitória de humildade porque, como ele muito bem disse, é tempo de ouvir a voz da juventude e não só de outras sensibilidades. Wellington, o que dizes tu a propósito desta vitória da humildade, da serenidade e da estabilidade? Eu vejo essas palavras como um recado para todos os angolanos. Agora, as eleições já tem um vencedor e eu tenho a responsabilidade de governar para todos os angolanos. Isso é humildade, isso é a certeza de que aqueles que não votaram nele também devem ser ouvidos, como colocou o colega Chivali, e isso também pavimenta um caminho mais tranquilo para um segundo mandato de diálogo, de abertura, de renovação e de unidade dentro do seio do partido e também na sociedade angolana como um todo. Dessa maneira que eu vi essas palavras que você destacou. Muito bem, não me estou a despedir de vocês, meus senhores, vão continuar aí mobilizados, quietinhos, a qualquer momento volto a chamar-vos para ter então a vossa opinião a propósito de tudo o que acontece neste dia em que são divulgados os resultados definitivos das eleições gerais no nosso país.